Você já se sentiu perdido ou perdida depois do fim de um relacionamento? A dor parece insuportável, o vazio toma conta de você e é difícil ver um caminho para seguir em frente. Mas e se eu te dissesse que há uma maneira de encarar esse sofrimento de forma diferente, mais leve e até transformadora? No vídeo de hoje, vamos explorar como a filosofia estoica pode ser uma poderosa aliada para superar o fim de uma relação, não apenas lidando com a dor, mas transformando-a em uma oportunidade de crescimento pessoal. A filosofia estoica nos ensina a aceitar a impermanência das coisas, a compreender que nada é eterno, nem mesmo o amor. Mas essa sabedoria vai muito além da simples aceitação. Ela nos permite encontrar força, clareza e liberdade interior em momentos de crise. Acompanhe cada detalhe deste vídeo, pois as lições que você vai aprender aqui não apenas ajudarão você a superar essa fase difícil, mas também a se tornar uma pessoa mais forte, mais equilibrada e mais sábia. Não é sobre evitar a dor, mas aprender a lidar com ela de uma forma que te leve a uma vida mais plena. Fique comigo até o final e descubra como a filosofia estoica pode mudar sua perspectiva sobre o fim de uma relação e abrir portas para um futuro mais leve e cheio de possibilidades. Aceitar a impermanência é o caminho para a serenidade. O fim de um relacionamento é, sem dúvida, uma das experiências mais dolorosas que a vida nos oferece. Sentimos a perda como uma ruptura, um vazio que parece impossível de preencher. No entanto, a filosofia estoica nos ensina uma verdade essencial. A impermanência é a essência de todas as coisas. Nada é eterno, nem mesmo as relações que cultivamos, por mais profundas e significativas que pareçam. Apegamo-nos aos momentos vividos, aos sentimentos compartilhados, como se pudéssemos preservar o que já pertence ao passado. Contudo, essa tentativa de segurar o efêmero nos priva da paz de espírito. A serenidade não se encontra na resistência, mas na aceitação daquilo que está além do nosso controle. A dor, quando vista sob uma perspectiva estoica, deixa de ser um obstáculo e se torna uma oportunidade para o autoconhecimento. O sofrimento provocado pelo fim de um relacionamento revela uma das mais duras lições da vida: a necessidade de soltar. O apego é uma força que nos mantém prisioneiros de uma ilusão, pois, como a água que escorre pelas mãos, as coisas inevitavelmente se vão. E ao resistirmos a isso, criamos mais sofrimento. Portanto, a verdadeira liberdade começa com a aceitação do fato de que nada, absolutamente nada, está imune à mudança. Cada momento, cada sentimento, cada pessoa que cruza nosso caminho tem seu ciclo, seu começo e seu fim. Aceitar o fim de um relacionamento é um exercício de maturidade emocional, pois nos desafia a aceitar a transitoriedade da vida. Como os estoicos ensinam, não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos escolher como reagir. Ao compreendermos que a mudança é a única constante, aprendemos a fluir com ela, em vez de lutar contra a sua natureza. O fim de algo que amamos é doloroso, sem dúvida, mas é também um convite para nos desapegarmos e evoluirmos. Aceitar que as coisas se transformam é o primeiro passo para encontrar a serenidade em meio à tempestade. Portanto, a verdadeira questão não é se resistir à dor do fim, mas como podemos usar esse momento de perda como um catalisador para o crescimento pessoal. O sofrimento que sentimos é uma resposta à nossa própria resistência à realidade. Quando abandonamos o apego e abraçamos a inevitabilidade das mudanças, abrimos espaço para a liberdade emocional. O primeiro passo para alcançar essa liberdade é entender que a impermanência é o que torna a vida rica e cheia de significado. Cada fim é, na verdade, um novo começo, um novo ciclo aguardando para ser vivido com a mesma plenitude que o anterior. Aceitar a impermanência é, assim, aceitar a vida como ela é, em sua totalidade, com todas as suas transições, perdas e ganhos. Ao fazê-lo, não apenas encontramos paz, mas também um sentido mais profundo na nossa jornada.
Ao soltar o que não podemos controlar, nos preparamos para viver de forma mais plena e com uma mente mais livre. Discernimento, o controle do que podemos mudar. A vida é um vasto campo de forças além do nosso controle, mas dentro de nós reside uma capacidade única, a de discernir. O fim de um relacionamento, por mais doloroso que seja, nos apresenta uma oportunidade de aplicar um princípio fundamental da filosofia estoica: distinguir entre o que está sob nosso domínio e o que não está. Em momentos de crise, como a perda afetiva, somos muitas vezes tentados a nos deixar levar pelas emoções e pela sensação de impotência. A chave, no entanto, é a clareza de visão. Devemos aprender a reconhecer o que realmente podemos mudar em nossa vida e o que devemos aceitar com serenidade. Os estoicos nos ensinam que a nossa felicidade não depende das circunstâncias externas, mas de como reagimos a elas. A dor, o arrependimento e o sofrimento após o fim de um relacionamento são reações naturais, mas não devemos nos perder neles. Ao exercermos o discernimento, percebemos que o que está fora de nosso controle, como o comportamento ou os sentimentos do outro, não deve afetar nossa paz interior. A verdadeira liberdade emocional começa quando reconhecemos que nossa reação a esses acontecimentos é o único território onde podemos atuar. O controle sobre nossas emoções, ações e pensamentos está totalmente dentro de nós. Assim, ao nos depararmos com o fim de um relacionamento, o estoico nos ensina a focar no que podemos mudar, nossa atitude, nossa percepção da situação e a maneira como lidamos com a dor. Podemos, por exemplo, não nos afundarmos em arrependimentos que não alteram o curso dos eventos, nem em rancores que apenas prolongam o sofrimento. Podemos, ao contrário, escolher viver com dignidade, aprendendo com a experiência e tomando responsabilidade por nossas próprias ações e reações. O foco no que podemos controlar nos dá a capacidade de crescer a partir do sofrimento, em vez de sermos dominados por ele. A aceitação do que não podemos mudar não significa passividade, mas sim sabedoria. Ao aceitarmos as limitações da nossa influência, podemos agir de maneira mais eficaz nas áreas que realmente dependem de nós. O controle sobre a nossa paz interior é um poder imenso, mas é um poder que deve ser cultivado com atenção e autoconsciência. No contexto de um término, isso se traduz em uma escolha deliberada de não nos entregarmos à tristeza ou ao rancor. Em vez disso, escolhemos transformar essa dor em uma fonte de autoconhecimento e crescimento. Em última análise, o estoico não é alguém que se resigne ao sofrimento, mas sim alguém que, ao compreender o que pode e o que não pode controlar, encontra uma forma de viver de acordo com a natureza e a razão. Ao aplicar o discernimento em tempos de adversidade, podemos navegar pelas águas turbulentas do fim de um relacionamento com coragem, tranquilidade e, finalmente, uma renovada sensação de propósito. Transformando a dor em sabedoria. Na visão estoica, o sofrimento não é uma punição ou um obstáculo à felicidade, mas sim uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. Quando o fim de um relacionamento nos deixa de coração partido e mente turvada, o estoico nos convida a enxergar a dor sob uma nova ótica, como um terreno fértil para o desenvolvimento da sabedoria. A dor, embora profunda, é passageira. Ela nos força a olhar para dentro e a questionar nossos próprios pensamentos, crenças e padrões de comportamento. Em vez de fugir do sofrimento, o estoico sugere que enfrentemos essa dor com coragem, utilizando-a como um convite para a transformação interior. Ao passarmos por momentos de dor, somos desafiados a refletir sobre nossas falhas e limitações. O fim de um relacionamento, por mais doloroso que seja, pode ser o espelho que nos revela partes de nós mesmos que precisávamos enxergar. Podemos, por exemplo, perceber como nos entregamos ao apego ou como idealizamos o outro, ignorando suas falhas. O estoico não nega a dor, mas a utiliza como uma ferramenta de aprendizado. A dor é, portanto, um sinal de que algo em nossa visão do mundo ou em nossa maneira de viver precisa ser revisitado. Ao aprender com a dor, não a vemos mais como inimiga, mas como uma aliada na jornada rumo à sabedoria. O sofrimento também nos ensina a praticar a virtude, que é o verdadeiro objetivo da vida segundo os estoicos. Quando somos confrontados com o fim de algo que amamos, somos convidados a agir com coragem, temperança e sabedoria.
A dor nos desafia a não ceder à desesperança, mas a cultivar a paciência e a autodisciplina. Cada momento de sofrimento oferece uma oportunidade para praticar a virtude, seja ao lidar com nossas emoções, seja ao aprender a lidar com a frustração de não poder controlar as ações de outra pessoa. É nas horas mais difíceis que a virtude se revela, em sua forma mais pura. Além disso, ao aceitarmos que a dor faz parte da vida e que, de certa forma, ela nos aproxima da verdade, começamos a entender que o sofrimento é uma parte intrínseca da condição humana. Ao transformar a dor em sabedoria, conseguimos distanciá-la de um sofrimento inútil e passamos a encará-la como um processo de aprendizado, um professor implacável, mas profundamente necessário. Em vez de nos rendermos ao lamento, podemos escolher usar essa experiência para evoluir emocional e espiritualmente. Portanto, transformar a dor em sabedoria é uma escolha que está ao nosso alcance. Não somos vítimas das circunstâncias, mas agentes ativos em nossa própria história. A dor do fim de um relacionamento, quando abordada com uma mente estoica, se torna um ponto de partida para uma jornada de autoconhecimento e fortalecimento interior. Ao final dessa jornada, a dor, que uma vez nos quebrou, será a mesma que nos moldou, nos tornando mais fortes, mais sábios e mais capazes de viver com tranquilidade, independentemente do que o futuro nos reserve. Autossuficiência, o poder de encontrar força dentro de si. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira força vem de dentro. Quando um relacionamento chega ao fim, é comum sentir que uma parte de nós se perde junto com ele. No entanto, a verdadeira autossuficiência estoica reside no reconhecimento de que nossa paz e felicidade não dependem de fatores externos, mas de nossa própria capacidade de manter a serenidade interna. O fim de uma relação pode ser uma oportunidade para exercitar nossa independência emocional, para perceber que, mesmo em meio à dor, somos capazes de manter nossa essência e nosso equilíbrio. Ao invés de esperar que o outro nos complete ou nos forneça o que falta, devemos cultivar uma força interna que nos permita viver de maneira plena e autônoma. Ser autossuficiente não significa isolar-se do mundo ou negar a necessidade de relacionamentos, mas sim entender que a verdadeira fonte de nosso bem-estar não está fora, mas dentro de nós mesmos. O estoico é aquele que sabe que, embora as relações afetivas tragam alegria e conforto, a verdadeira estabilidade emocional vem da autossuficiência. Quando nos libertamos da ideia de que precisamos do outro para sermos completos, começamos a perceber que nossa felicidade nunca foi dependente de fatores externos, mas sim da nossa capacidade de viver de acordo com nossa própria razão e virtude. Quando o fim de um relacionamento nos deixa com um sentimento de vazio, o estoico nos lembra que essa sensação de falta é, na verdade, uma ilusão. O que realmente está faltando não é o outro, mas a nossa capacidade de estar em paz conosco mesmos. A autossuficiência é um estado de espírito em que, ao invés de buscar a validação ou a companhia de outra pessoa para nos sentirmos completos, encontramos dentro de nós mesmos o valor e a força necessários para seguir em frente. É a prática da autonomia emocional, a compreensão de que a paz interior não é algo que pode ser dado por outra pessoa, mas algo que deve ser cultivado de dentro para fora. Ao desenvolvermos essa autossuficiência, somos menos propensos a cair nas armadilhas do apego excessivo ou da dependência emocional. Não buscamos no outro aquilo que já está em nós, mas nos relacionamos de maneira mais equilibrada, sabendo que nossa felicidade não depende de ninguém. O fim de um relacionamento, então, não é um evento que nos define, mas um momento de transição, um convite para redescobrir nossa força interior. Ao cultivarmos a autossuficiência, passamos a viver com mais liberdade e autenticidade, pois nos tornamos conscientes de que somos os únicos responsáveis pela nossa paz. A autossuficiência estoica não é uma rejeição do amor ou da companhia, mas uma afirmação da nossa capacidade de viver com dignidade e equilíbrio, independentemente das circunstâncias externas.
Ao aceitarmos o fim de um relacionamento com esse entendimento, aprendemos a nos fortalecer emocionalmente e a criar uma base sólida de paz interior que nos permite enfrentar qualquer adversidade com serenidade e clareza. O verdadeiro poder, assim, não vem da busca incessante por aprovação ou por afeto externo, mas da nossa capacidade de viver com integridade, virtude e tranquilidade interior. Aceitação da realidade, a liberdade interior. O fim de um relacionamento muitas vezes nos coloca diante de uma dura realidade. Aquilo que queríamos ou idealizávamos já não existe mais. A resistência a essa realidade só nos aprisiona, prolongando o sofrimento e impedindo nossa evolução. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira liberdade surge quando aceitamos o que é, sem recriminar ou resistir ao que não pode ser mudado. A aceitação da realidade, por mais difícil que seja, nos liberta da prisão da expectativa e da luta incessante contra o que já passou. Ao aceitar o fim de um relacionamento, não estamos nos entregando à resignação, mas sim ganhando a capacidade de viver com mais clareza e serenidade. A aceitação não significa conformismo, mas sabedoria. Quando reconhecemos que o sofrimento é parte da natureza da vida e que não podemos controlar os desejos ou ações de outra pessoa, abrimos espaço para a paz interior. Ao aceitarmos o que aconteceu, compreendemos que não somos vítimas de circunstâncias externas, mas indivíduos que têm o poder de decidir como reagir a elas. A aceitação da realidade nos liberta da ideia de que precisamos mudar o passado ou forçar algo que não está mais disponível para nós. Esse processo de libertação é profundamente estoico, pois nos reconcilia com a impermanência e nos ensina a viver de acordo com o que realmente está sob nosso controle. Quando aceitamos a realidade do fim de um relacionamento, passamos a enxergar a vida com uma nova perspectiva, a de que somos os criadores de nossa paz interior, não os escravos das circunstâncias externas. A dor que sentimos não desaparece imediatamente, mas a nossa relação com ela muda. Já não a vemos como um castigo ou uma injustiça, mas como parte do fluxo natural da vida. Assim, a dor se torna um meio de nos aproximarmos mais de nossa verdadeira natureza. Uma oportunidade de exercer as virtudes da coragem, da paciência e da sabedoria. O sofrimento, então, deixa de ser um obstáculo e se transforma em um trampolim para nossa evolução. Ao final, a aceitação da realidade nos liberta das amarras do passado e da ilusão de que podemos controlar tudo. Somos desafiados a viver plenamente no presente, cultivando a virtude e vivendo de acordo com a razão. Quando aceitamos a realidade, não apenas nos libertamos da dor, mas também do medo de futuros desapontamentos. A liberdade interior não é uma condição externa, mas uma conquista do espírito, um estado de ser em que nos tornamos inteiramente responsáveis por nossa paz e felicidade. Ao reconhecer que nada é permanente, aceitamos a vida como ela é, com todos os seus altos e baixos, e nos tornamos mais fortes e serenos, capazes de seguir em frente com dignidade. A verdadeira liberdade, portanto, nasce da aceitação profunda da realidade, da compreensão de que somos nós mesmos os guardiões de nosso destino. Quando aceitamos a natureza efêmera de todas as coisas, incluindo os relacionamentos, aprendemos a viver com maior sabedoria e menos apego, caminhando em direção ao futuro com confiança e coragem, sabendo que o controle do nosso bem-estar sempre esteve em nossas mãos. Obrigado por assistir. Se o conteúdo foi útil para você, deixe seu like e compartilhe com quem também pode se beneficiar dessa reflexão. Isso ajuda a espalhar a mensagem e apoiar nosso trabalho. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Até lá!